Olá, meus queridos! Começando a nossa aula de segunda-feira. Mais uma semana, hein? Bom, a reflexão de hoje traz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. Isso mesmo, louvar a Deus, agradecer a Deus, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas ou de alguma situação pela qual nós não gostamos muito de estar passando. Só que o louvor liberta, o louvor faz bem. Lembre-se disso, esteja louvando a Deus, esteja agradecendo a Deus. Bom, essa semana nós iremos fazer uma revisão dos conteúdos estudados ao longo desse segundo bimestre. Isso, nós vamos fazer revisão de quais conteúdos? Bom, vamos lá. Vamos rever múltiplos e divisores, números primos, números compostos. Vamos rever critérios de divisibilidade, que é quando você usa algumas regrinhas sem a necessidade de fazer a conta de dividir, e você já vai saber se aquele número será divisível por outro número ou não. Vamos rever também retas concorrentes, dentre elas as oblíquas e as perpendiculares, que é quando forma o ângulo de 90 graus, as retas paralelas, que são aquelas que nunca se encontram. Vamos rever também ângulos. Dentre eles, destacamos o ângulo reto, que é o de 90 graus, o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, o ângulo obtuso, maior que 90 graus, e o ângulo raso, que é o chamado ângulo de meia volta, que é o de 180 graus. Vocês vão rever também polígonos. Dentre os polígonos, vocês vão rever triângulos com as suas classificações. Classificação de acordo com a medida dos lados, classificação de acordo com a medida dos ângulos internos de cada triângulo. Vamos rever também quadriláteros. Quadriláteros que são alguns quadriláteros que podem ser divididos em paralelogramos ou trapézios. E vocês vão rever também frações. Leitura de frações, a frações como parte de um todo, simplificação de frações, frações irredutíveis, frações equivalentes. Bom, tem bastante conteúdo para rever, mas para isso tem bastante tempo também. Então agora eu quero que você me acompanhe em alguns exemplos. Essa aula não terá vídeo com explicações de conteúdos. Terá apenas a professora mesmo explicando alguns exemplos para vocês, caso vocês não se lembrem. Agora, claro que eu também vou deixar na lista de exercícios as páginas que vocês poderão pesquisar também, caso não se lembre de algum conteúdo. A pesquisa é importante, a pesquisa também faz parte dos estudos. Então, vamos me acompanhar na aula. Bom, meus queridos dos sextos anos, como a professora já havia falado, essa semana teremos revisão. E eu quero lembrar vocês desses conteúdos que eu citei no início da nossa aula, ok? Bom, claro que vocês também têm a apostila para acompanhar, vocês têm as páginas, a professora colocou as páginas para pesquisa. Só que mesmo assim, eu quero lembrar com vocês alguns conteúdos. Vamos me acompanhar então. Vamos começar com retas. Bom, retas são infinitas, são representadas por letras minúsculas do alfabeto. E quando nós temos retas, duas ou mais retas, aqui temos duas, aqui temos três, enfim, duas ou mais, que não se encontram, elas são chamadas de retas paralelas. Observem, olha aqui, a reta A paralela à reta B, elas têm a mesma distância uma da outra, e se elas continuarem, porque elas são infinitas, elas vão continuar, jamais vão se encontrar. A mesma coisa vai acontecer aqui com a reta R, S e T. Também são retas paralelas. Continuando, quando as retas se encontram, elas são chamadas de concorrentes. Elas se cortam, elas se encontram em um único ponto, ok? Então, nós temos aqui, ó, esse é o ponto de encontro, tá? Quando a gente fala corta, quer dizer que elas se encontram, ok? E quando
os ângulos formados por elas, não temos nele nenhum ângulo reto, elas são chamadas de oblíquas. Agora, quando elas se encontram e, ao se encontrarem, formam aqui, ó, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, elas recebem o nome de perpendiculares, ok? Então, professora, retas perpendiculares são concorrentes? Sim, elas são concorrentes porque se encontram. Mas toda reta concorrente é perpendicular? Claro que não. As concorrentes podem ser oblíquas, como é este caso que eu mostrei aqui, ou perpendiculares. Lembrando que para ser perpendiculares precisa formar o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Falando nele, vamos agora ver aqui sobre ângulos, justamente sobre ângulos, ok? Bom, nós temos o ângulo reto, como a professora acabou de explicar, o ângulo de 90 graus. Quando esse ângulo for diminuindo a sua abertura, olha aqui o que aconteceu, ó. Tá vendo aqui como que já está diferente, ó? Nós temos o ângulo agudo. Ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. E o contrário, tá? Ó, é como se essa reta estivesse estendida para o outro lado, né? Estivesse abrindo aqui essa parte que representa o ângulo. Está ficando maior do que 90. Maior do que 90 é chamado de ângulo obtuso. Então, professora, se tiver um ângulo de 100 graus, é obtuso? Sim, 100 é maior que 90. 91. 91 graus, claro que é obtuso. 91 é maior que 90. Se for maior que 90, aqui ó, maior que 90, vai ser obtuso, tá? E esse último é o ângulo da meia volta, o chamado ângulo raso, que mede a metade de uma circunferência. Uma circunferência completa tem 360 graus, o ângulo raso tem 180 graus, que é justamente a metade de 360. Continuando, temos os polígonos. O que são polígonos? São aquelas figuras formadas apenas por linhas retas que não se cruzam e têm um contorno fechado. Nossa, tem várias figuras que são polígonos. Aí, dependendo do número de lados, ela recebe um nome. Se ela tem 3 lados, que é o mínimo, não existe um polígono menor do que 3 lados. Se ela tem 3 lados, é um triângulo. Se ela tem 4 lados, é um quadrilátero. Se ela tem 5 lados, é um pentágono. Se ela tem 6 lados, é um hexágono. E assim por diante. Agora, se tiver algo arredondado nessa imagem, nessa figura, aí não será polígono. Veja bem, são linhas retas, ok? Destacando, então, os triângulos, nós temos 2 classificações para os triângulos. A primeira é de acordo com a medida dos lados, tá? Se os 3 lados tiverem a mesma medida, for igualzinha às 3 medidas, ele será chamado equilátero, tá? Agora, se só 2 lados tiverem a mesma medida, ele será chamado de isósceles. Agora, se os 3 lados do triângulo tiverem medidas diferentes, ele será chamado de escaleno. Pessoal, tem na apostila, a professora colocou a página na lista de exercícios, tá bom? Continuando. E, de acordo com a medida dos ângulos internos do triângulo, ele também recebe nome. Quando todos os ângulos internos forem agudos, menor que 90 graus, isso, ele é chamado de triângulo acutângulo. Quando tiver um ângulo interno reto, o de 90 graus, muito bem, ele será chamado triângulo retângulo. E quando tiver um ângulo interno obtuso, maior do que 90 graus, isso, ele será chamado de obtusângulo. Bom, os quadriláteros, eles são os polígonos com 4 lados, muito bem. E eles podem, não todos, tá? Mas alguns podem ser classificados em paralelogramo. Que palavrão! É uma palavra grande mesmo, mas é até legal a palavra porque, ó, paralelo.
Guarda isso. Por quê? Porque o paralelogramo possui os dois pares de lados paralelos. Por isso que chama paralelogramo. Dois pares de lados paralelos. Quais são as figuras consideradas paralelogramo? Você sabe, você já aprendeu faz muito tempo. O retângulo, o losango e o quadrado. Agora, uma outra classificação que alguns quadriláteros recebem é a de trapézio, tá? O trapézio possui apenas um par de lados paralelos. Como assim, professora? Observe aqui comigo, ó. Esse lado aqui, na horizontal, é paralelo a este lado oposto a ele aqui, ó. Tá vendo? Então, se você continuar essa reta, mesma coisa aqui, jamais vão se encontrar, ok? Porém, se você continuar essa reta aqui na vertical e essa daqui também na vertical, em algum momento elas vão se encontrar, tá? Por isso que fala que ele tem apenas um par de lados paralelos, ok? Continuando aqui a nossa revisão, vamos falar agora um pouco dos... Vamos colocar um acentinho aqui. Múltiplos de um número natural. Múltiplo é o produto deste número multiplicado por um número natural qualquer. Como assim, professora? Eu costumo falar, para ficar mais fácil para os meus alunos guardarem, e eles acham assim mais fácil, que é como se fosse a sequência da tabuada, e de fato é. Então, os múltiplos de 2, eles vão de 2 em 2, estão começando no 0. Por que no 0? Porque o 0 é múltiplo de quem? De todo número natural, ok? Então, começando no 0, a gente vai na sequência de 2 em 2. 0, depois vem o 2, depois mais 2 vem o 4, mais 2 vem o 6, mais 2 vem o 8, mais 2 vem o 10 e assim por diante. Ou você pode pensar igual na tabuada. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Mesma coisa aqui do 5. O 5 vai de 5 em 5. O 6 vai de 6 em 6. E assim por diante. Os múltiplos de 15 vão de 15 em 15. Tá? E assim por diante. E outra coisa muito interessante é que todo número natural é múltiplo dele mesmo. Como assim? Ó, múltiplo de 2. Olha o 2 aqui. Ó, olha o 2 aqui. Múltiplo de 2. Tá vendo? Múltiplo de 5. Olha o 5 aqui. Em algum momento ele aparece. Múltiplo de 6. Olha o 6 aqui. Estão vendo? Então, todo número natural é múltiplo dele mesmo. Continuando. Vamos agora para os divisores de um número natural. Bom, um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. A chamada divisão exata, ok? Muito bem, então o 4. Por quem eu posso dividir o 4? Eu posso dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Vai dar sempre exata, com resto 0. Então, eu posso falar que os números 1, 2 e 4 são os divisores do número 4. O número 20, eu posso dividir o 20 por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por que não por 12? Porque vai sobrar resto e não pode sobrar resto. Então, depois o 10 vai lá pro 20. Então, 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são os divisores do número 20. 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 são os divisores de 24. O que é importante nos divisores? O número 1 é divisor de todo número natural. Pode ver, em todos eles aqui apareceu o 1, tá? Outra coisa importante, que todo número, diferente de 0, claro, é divisor dele mesmo. Então, percebam, ó, 4 terminou com 4. 20 termina com ele mesmo, ó, terminou com 20. 24 terminou com 24. Dentro dessa classificação tem algo muito importante, que é falarmos do número composto e do número primo.
Quando o número tem 3 ou mais divisores, ele é composto. Então, todos esses números que eu expliquei aqui são compostos. Agora, presta atenção nesse número 7. Quando formos dividir o 7, nós vamos encontrar só 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Tá vendo aqui? Ele mesmo, 7. Então, ele é primo. Por quê? Porque possui apenas 2 divisores. Quem são? O 1 e ele mesmo. Aqui, mais uma vez, a tabelinha com os números primos menores que 100. Critérios de divisibilidade. É aquele que permite que você veja se um número é divisível pelo outro sem fazer a conta de dividir, apenas olhando para algumas características dos números, tá? Então, os mais usados, né, são o do 2, olhou para o número, viu que ele é par, ou seja, ele terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. O do 5, olhou para o último algarismo dele, é 0 ou 5, ele é divisível por 5. O do 10, olhou para o último algarismo, é 0, então ele é divisível por 10. Divisibilidade por 100, os 2 últimos números têm que ser 0, 0, assim como 100 termina com 2 zeros. Por 1000, os 3 últimos têm que ser 0, 0, tem que terminar em 3 zeros, assim como 1000, que tem os 3 zeros nos 3 últimos algarismos. Muito simples, tá bom? Depois, conforme tiver exercício, vocês podem novamente dar uma olhadinha nessa tabela, mas lembrando que na apostila também tem. Vamos agora rever frações. Oba! Muito importante, frações sexto ano. Vocês vão utilizar frações para toda a vida escolar de vocês, tá? Seja no ensino médio, seja na faculdade. Então, prestar atenção e aprender bastante. Na fração, o que acontece? A parte de cima é o numerador. Então, aqui 2 é o nosso numerador. A parte de baixo é o denominador. 5 é o nosso denominador. A parte de baixo indica a quantidade máxima de partes que o inteiro foi dividido. Então, aqui o inteiro foi dividido em 5 partes. Pintou, coloriu apenas uma, eu tenho 1/5. Mas estão vendo que o denominador é 5, porque dividiu em 5. Todas elas, o denominador é 5, porque em todas elas a figura foi dividida em 5. O que mudou? Mudou o numerador, porque o numerador indica quantas partes foram coloridas na figura. Então, aqui foi apenas uma, por isso que aqui ficou 1. Então, aqui eu tenho 1/5. Aqui coloriu 2, eu tenho 2/5. Aqui coloriu 4, eu tenho 4/5. Agora, observa aqui a leitura e a representação dessas frações. 1/2, estão vendo? Foi dividido em 2 partes e coloriu apenas uma. 1/3 foi dividido em 3 e coloriu uma. 1/4 foi dividido em 4 e coloriu uma. 3/10 foi dividido em 10 e coloriu 3. 4/8 foi dividido em 8 e coloriu 4. Existe também um termo muito utilizado na leitura, que é o termo avós. Meus avós? Não tem nada a ver com os avós, é avós, que é um substantivo masculino usado na leitura das frações cujo denominador seja maior que 10, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, essa fração, 15/26, a gente lê 15/26 avós. Essa aqui, 29/12, a gente lê 29/12 avós. Aqui a professora trouxe também o tipo de frações. Nós temos a própria. O numerador é menor que o denominador. 3 é menor que 5, 1 é menor que 2, 15 é menor que 26. Impróprias, o numerador é maior que o denominador. 8 é maior que 5, 3 é maior que 6, 29 é maior que 12. E nós temos as aparentes. Como assim? É quando o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, ele é múltiplo, ele está na tabuada. Então, por exemplo, 8/8, 8 está na tabuada do 8. 8/8, a hora que eu divido 8 por 8, a minha resposta é 1. 6/2, 6 está na tabuada do 2. Divido 6 por 2, eu tenho 3. 10/5, 10 está na tabuada do 5. Divido 10 por 5, eu tenho 2. Ok? Então, toda fração aparente, ela pode ser representada com um único número natural. E você acha esse número simplesmente de que maneira? Dividindo o numerador pelo denominador. Continuando, vamos agora falar um pouquinho das frações equivalentes. A partir daqui, a gente consegue falar também de outros
itens importantes da fração, tá? Equivalentes, elas representam a mesma forma do todo, a mesma quantidade, tá? Então, aqui tem um exemplo. 1/2, 2/4, 4/8. Qual fração é irredutível? Bom, antes de falar da irredutível, deixa eu falar das equivalentes. Desculpa que eu já fui direto, né? Por que elas são equivalentes? Porque representam a mesma quantidade. Olha bem nas figuras. A mesma quantidade que foi colorida nessa primeira fração, 1/2, foi colorida na segunda, 2/4, e também foi colorida na terceira, 4/8. Então, a mesma quantidade. Por isso que podemos falar que são equivalentes, que são iguais. Elas são escritas de forma diferente, porém representam a mesma quantidade. E quando pergunta qual delas é irredutível, quer dizer o seguinte: qual delas eu não posso simplificar? Não tem como simplificar, porque o divisor comum dos dois números é apenas o 1. Claro que vai ser a fração 1/2, porque presta atenção, você pode simplificar. O que é simplificar? Simplificar, quando o exercício pedir para você simplificar, e vai ter exercício assim, pedindo isso. Não sei se na aula de hoje já tem, ou na aula de amanhã, mas enfim, terá exercício assim. O que você deve fazer? Você deve dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Presta atenção! Esse número tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. Primeiro, porque não existe divisão por 0. E se você dividir por 1, vai dar a mesma coisa, então não adianta nada, tá? Então, aqui, 2/4, que é essa daqui. 2, numerador, tem que dividir, e o denominador. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1/2. Aqui, 4/8. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Estão vendo? Então, o que aconteceu? Deu 2/4. Dá para simplificar de novo, né? Dá. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1/2. Viram aqui? Chegamos aqui na mesma fração, tá? Aqui temos a forma direta. Se você quisesse ter dividido por 4, já direto, poderia ter feito assim também. Tudo bem, sextos anos? Fica a lista de exercícios. Façam com bastante capricho e dedicação. Até a nossa próxima correção, então. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Façam os exercícios, a lista está no plano. Exercícios que serão feitos no caderno. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, então.